Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Lição de domingo, 28 de julho, acalmando a tempestade. Essa é uma história, irmãos, que é relatada pelos três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, os evangelhos sinóticos, né? Todos eles fazem menção sobre aquela condição. Só que Marcos tem um ponto muito curioso. Marcos fala que não só o barco que Jesus se encontrava, mas outros aos redores estavam presentes com ele também. Então ele faz menção de que eles não estavam sozinhos, ou seja, além dos barcos de Jesus com seus discípulos, tinham outros ao redor. E aqui, ó, no verso 36 diz assim, ó: com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Aqui estou lendo na versão transformadora, NVT. Então ele não estava sozinho. Quando vem aquela tempestade, quando vem aquela calamidade, irmãos, lembre-se, era um lago. Não era aquele mar que estamos acostumados a ver, com cheio de agitações, mas estavam ali presentes pessoas que eram pescadoras, experientes, que embora devem ter passado por alguma situação de intenso vento, de intensa tempestade, essa aqui é algo diferente. Um outro ponto que é curioso, essa é a única vez que Jesus aparece dormindo. Jesus nunca dorme ao nível de algo que seja revelado, ou seja, não há nenhum registro escrito de que Jesus dormiu, a não ser nesse ponto. É outra coisa que é interessante. Jesus sabia, irmãos, que ele estava nos braços de Deus. Ele sabia que estava nos cuidados de Deus. Em Cristo se cumpriu a promessa do Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo descanso, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele estava seguro nos braços do Pai. E em meio àquela situação, Marcos tem até um ponto que ele chega a dizer assim, tinha uma almofada em sua cabeça, quer dizer, estava bem confortável ali, diante daquela tribulação, daquela turbulência. Mas aí você para e pensa. Eu confesso a vocês que essa tempestade não foi do acaso. Não foi uma tempestade por vir. Era algo que com certeza o inimigo deveria ser o autor daquela situação. E aí agora vem aquele que nós conhecemos como teofania, ou seja, manifestação divina. Algo que, embora o inimigo queira fazer para causar dano, Cristo mostra não só superioridade, mas demonstra a sua manifestação. E um outro ponto que merece consideração, os discípulos ficaram atordoados, assim, ficaram espantados. Como é que ele pode fazer algo desse tipo? Quem é este? É o que enfatiza no Evangelho de Marcos. Quem é este que faz com que a tempestade e os ventos se acalmam? E o autor aqui embaixo colocou com muita felicidade o Salmo 104. Esse Salmo 104, irmãos, é um salmo de louvor a Deus por ele ser o nosso Criador. É um salmo ou um cântico de criação. E esse cântico de criação que foi feito enfatiza no verso 7, ele que faz espantar as torrentes, as tribulações da tempestade, é ele que acalma. Isso evidencia que Jesus é o Criador. Ele é o Criador e também um mantenedor. Ele tem um controle da situação. Ele sabe o que é que acontece, como acontece, e por suas ordens e por seu decreto, as coisas se voltam ao normal. Uma coisa, irmãos, que merece consideração. Nas tempestades da vida que você venha passar, nunca se esqueça, Jesus está no seu barco. Ele está com você. Por mais que ele pareça estar dormindo, parece que ele está ausente, porque eles queriam a presença de Jesus ali atuante, mas Jesus estava descansando. Em meio à nossa tempestade, Deus não está descansando. Parece até que a nossa calamidade vai vir a tal forma que Cristo não está presente, mas Ele está ali. Ele se apresenta, como diz o Salmo 23, ainda que viéssemos a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estarás comigo. Tu hás de me consolar. E Cristo consolou todos os discípulos ali diante daquela situação. Uma outra coisa que merece grande consideração aqui é, eles quando perguntaram quem era Cristo, quem é este? Pela sua ação, ele mostrou, eu sou Deus. Eu sou o que criou todas as coisas. Eu fui aquele que de fato deu origem a tudo isso que vocês estão vendo. E eu tenho o controle da situação. Deus tem o controle da sua vida, da minha vida. Ele sabe exatamente o que precisamos. Agora, o que ele precisa é, Senhor, salva-me, como diz o Evangelho de Mateus. Senhor, por favor, ajuda-nos agora. Se existe um pedido, irmãos, que Cristo mais tem prazer em ouvir, é uma súplica de um justo que busca Ele, não só de um justo, mas daquele que está em uma situação adversa, mas clama a Ele por socorro. Deus está disposto a socorrê-lo. Quando a Bíblia fala assim, ó, e buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração,
é nessa necessidade que o nosso coração se evoca para demonstrar a Deus que nós precisamos de sua presença, de sua atuação, de seu auxílio. Que nessa tempestade, irmãos, que aconteceu, Cristo acalmou na sua tempestade, na minha tempestade, que eu tenho a certeza que Ele vai acalmar. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer a doce calmaria que só a sua presença nos concede. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela bênção da Tua presença e pela certeza de que em meio às tempestades o Senhor estará conosco para nos trazer paz, tranquilidade e o sossego devido. Assim como Cristo trouxe paz não só aos discípulos, mas aos demais barcos que estavam ao redor, que em nossa situação, Pai, ao nos trazer calma, possamos acalmar a outras pessoas que também passam pela mesma situação. Pela experiência que temos contigo, suplicamos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos ajuda para façamos a Tua vontade, dando sempre um bom testemunho. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença e nos ajuda a Te amar cada vez mais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo restante de domingo em Sua presença. E até o próximo estudo, se Deus quiser, onde vamos falar sobre o grito do endemoniado, o sussurro. Amanhã estudaremos um pouco sobre esse assunto. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.